Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então à nossa série de vídeos sobre princípios do direito ambiental e o meio ambiente na Constituição Federal, chegamos aqui no nosso último vídeo, onde nós vamos finalizar os aspectos do artigo 225 que ficaram faltando e ver ainda alguns princípios extras que nós não vimos nos vídeos anteriores. Como nós estamos misturando esses assuntos de princípios do direito ambiental com o meio ambiente na Constituição Federal, os vídeos fazem uma sequência lógica, então se você não assistiu os anteriores, eu vou colocar aqui em cima no card o link para o primeiro vídeo e eu sugiro que você volte e assista eles na sequência. Também, seguindo um padrão que a gente adotou nos vídeos anteriores, vale aqui um disclaimer, que eu uso às vezes algumas figuras e imagens da internet, mas nossos vídeos não têm nenhuma finalidade comercial, mas se porventura você se sentir prejudicado com o uso de alguma imagem que seja sua, pode entrar em contato conosco por e-mail ou nos comentários do vídeo que a gente retira e altera o vídeo sem problema algum. Então, seguindo aqui na Constituição Federal, eu deixei aqui no alto o que a gente falou que é o caput, ou seja, o início do artigo 225, que é o artigo da Constituição que trata sobre meio ambiente, mas nós já vimos ele extensamente nos vídeos anteriores. E também nos últimos vídeos nós vimos todos os incisos dentro do parágrafo 1º, que tratava de todas as, digamos assim, obrigações ou deveres ou tarefas ou imposições ao poder público. E aqui nós vamos passar a ver agora os parágrafos seguintes. Então, no parágrafo 2º, nós vimos até o item 7 do parágrafo 1º. O parágrafo 2º fala basicamente que as empresas que desempenham atividades de mineração têm que recuperar o meio ambiente, ou seja, recuperar o meio ambiente que foi degradado pela atividade mineradora, que é uma atividade, como todos nós sabemos, muito impactante, muito degradante. Então, a empresa que fizer esse tipo de atividade tem que recuperar o meio ambiente. E isso nós já vimos um princípio relacionado a isso, que é o princípio da reparação, que você, se não sabe, pode voltar aqui no vídeo e ver o vídeo que nós falamos sobre esse princípio da reparação, que pode ser feita tanto por uma recuperação direta, por compensação ou por indenização, ou por uma combinação dessas três alternativas. Bom, seguindo aqui, nós temos o parágrafo 3º, que nós vamos voltar ele em outros vídeos aqui do nosso canal, que vai tratar das infrações e sanções, porque é um parágrafo muito importante. E esse parágrafo nos diz que as condutas e atividades danosas ao meio ambiente, esse é o sentido da palavra lesão, então as atividades e as condutas que forem lesivas ou danosas para o meio ambiente, vai fazer com que as pessoas que ocasionaram essas infrações, esses danos que são aqui os infratores, e esses infratores, uma novidade aqui no Brasil, é que eles podem ser pessoas físicas, como nós estamos acostumados, como nós já podemos sofrer consequências penais por crimes que a gente cometa, ou consequências administrativas, tomar multa, mas também as empresas podem sofrer consequências penais, o que é uma novidade aqui do direito ambiental. Nem todos os ramos do direito têm essa possibilidade. Então, dentre as consequências jurídicas, nós podemos ter aqui sanções penais, e sanções penais aqui são consequências que as pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, as pessoas como nós ou as empresas, podem sofrer na esfera penal, ou seja, criminal. E aqui eu trouxe um exemplo nessa figurinha aqui da direita, e o exemplo mais comum é detenção ou reclusão. Claro que isso vale para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas nós temos outras consequências penais por crimes ambientais. Se você quiser, nós temos aí uma série de vídeos também sobre as infrações e sanções penais, civis e administrativas. Mas, além disso, nós podemos ter consequências administrativas também, das quais a mais conhecida de todos aqui é a popular multa, como consequência administrativa, aplicada por um funcionário do Poder Executivo, ou seja, por um órgão policial, um órgão fiscalizador, como por exemplo o IBAMA, órgãos fiscalizadores das prefeituras, dos estados, que não aplicam essas sanções administrativas, dos quais a multa é o exemplo mais comum, mas nós temos outros exemplos aí, demolição, embargo, suspensão de atividades, que também vamos ver em detalhes aí em outros vídeos. E, por último, as consequências civis, que é a obrigação de reparar os danos causados. Então, além daquela questão da reparação como consequência pela atividade mineradora, a pessoa que causa um dano ao meio ambiente está sujeita a essa obrigação de reparar os danos, ou seja, de sofrer
as consequências financeiras pelos danos que você causou. Ok? E isso nós vemos que está embutido essa ideia da reparação, de você como poluidor, você como degradador do meio ambiente, você como causador de dano, ser o responsável financeiro pelos efeitos da sua atividade, se encaixa num princípio aqui que nós chamamos de princípio do poluidor pagador. Tá? Esse princípio do poluidor pagador, ele propõe, né, ele preconiza uma internalização dos custos ambientais. O que quer dizer isso? A atividade de empresas, por exemplo, gera uma determinada poluição. E essa poluição tem uma consequência negativa para toda a sociedade. Pode ser uma consequência sobre a saúde das pessoas, sobre o bem-estar, sobre o meio ambiente. E isso, para despoluir, para reparar esse dano, tem um custo. Então, essa ideia de ter um caráter preventivo é que esse custo, em vez de ser repassado para a sociedade, ou seja, que nós tenhamos que arcar com os custos de despoluir, descontaminar ou reparar o dano, que esse custo seja internalizado, ou seja, seja trazido para dentro da atividade produtiva. Então, ele tem um caráter preventivo, ou seja, o governo federal, estadual, municipal pode exigir que, por exemplo, as empresas usem filtros, que as empresas façam um tratamento de esgotos, que as empresas façam um tratamento prévio de resíduos sólidos, que as empresas tenham destinação adequada de resíduos químicos ou resíduos perigosos. Então, esse é o caráter preventivo, ou seja, o custo dessa poluição, dessa degradação ambiental é internalizado antes mesmo até de que gere um dano. Então, você tem um caráter preventivo através de medidas que o Poder Executivo determina. Mas também ele tem um caráter repressivo, ou seja, você é obrigado a arcar com os custos da recuperação ambiental, da reparação, ou você pode sofrer uma multa, né, como uma consequência por aquele ato que você fez de dano. E geralmente o dinheiro dessas multas, dessas consequências, é revertido para você conseguir consertar o dano. Então, às vezes, por todo aquele ônus causado para o Estado, além de reparar o dano diretamente, você paga uma consequência que muitas vezes, uma multa, né, que é uma taxa que é revertida, na maior parte das vezes, para solucionar aquele problema ambiental que é causado por aquela atividade. Então, esse princípio do poluidor pagador é um princípio muito relevante dentro da ideia do direito ambiental, que ele serve para que os custos não sejam, digamos assim, externalizados, transferidos para toda a sociedade ou para até as pessoas, e sim os custos têm que ser embutidos dentro da própria atividade produtiva. Ligado a esse princípio, nós temos um outro princípio, que é o princípio do usuário pagador. A ideia desse usuário pagador é de que você deve cobrar pelo uso de recursos ambientais. Né? E o mais conhecido de todos os exemplos aí é o caso da água. Né? E a ideia de você cobrar pelo uso da água é que a gente valore economicamente esse recurso. Um exemplo que eu sempre dou é que alguns municípios aí do Brasil, talvez seja o caso de você que esteja assistindo o vídeo, eles não cobram pelo uso da água. Esse custo é arcado pela prefeitura. E, invariavelmente, os alunos com quem eu converso das cidades que têm esse tipo de medida, é que há um abuso, ou seja, as pessoas não economizam, passam a descartar a água, usar de forma abusiva, de forma desperdiçando aquele recurso tão precioso. Então, uma dessas ideias é que quando você cobra pelo uso do recurso, pelo uso da água, no caso, você valora economicamente, ou seja, as pessoas passam a, vamos falar assim, no linguajar popular, sentir no bolso aquele custo, então você vai, ao dar um valor econômico para ele, permitir um uso mais racional. E um outro caso é que você também precisa tem toda uma infraestrutura de disponibilização daquele recurso. Você precisa de uma estação de tratamento de água, você precisa de um sistema de distribuição, você precisa de um sistema de cobranças, de manutenção. Então, os custos dessa disponibilização são passados para o usuário. Então, essa que é uma ideia por trás do usuário pagador. Não há outros exemplos claros de outros recursos que normalmente se paguem, porque a maior parte dos outros recursos naturais, eles são regulados, são comercializados, então nós temos mercado para eles. Pode ser que no futuro nós tenhamos que, por exemplo, pagar pelo ar limpo, pela disponibilização de ar limpo, se continuarmos em alguns locais assim a ter degradação do ar, né, da qualidade do ar. Caminhando aqui para outros princípios do direito ambiental, nós temos o princípio da cooperação,
que ele não está bem claro em nenhum dos itens aí do artigo 225, mas é um princípio muito simples, né? O princípio da cooperação, eles nos diz que a defesa ambiental, a proteção ambiental ou até mesmo a recuperação ambiental não são coisas que podem ser feitas isoladamente. Elas precisam da cooperação entre diversas entidades. Essas entidades podem ser diferentes governos, diferentes países ou níveis federativos no Brasil, por exemplo, a União, cooperar com os estados, cooperar com os municípios, ou diferentes órgãos do governo, né? Por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente de um estado, cooperar com a Secretaria da Agricultura, cooperar com o Ministério do Meio Ambiente, cooperar com o IBAMA, entre diferentes instituições públicas e privadas. Então, uma ONG pode cooperar na defesa ambiental, com algum órgão público, uma universidade pode colaborar, enfim, a sociedade, porque aquela ideia de que o meio ambiente é um bem de todos, como nós vimos, é um bem de uso comum do povo, segundo nossa Constituição. Então, não adianta nós termos só uma entidade ou só um governo, até porque o meio ambiente não tem fronteiras. E a poluição também não tem fronteiras. Não existe, então, por exemplo, se nós pegarmos ali um parque que está na fronteira do Brasil com a Argentina, como o Parque do Iguaçu. Uma onça que está andando por ali não sabe que se ela atravessar o rio, do outro lado é outro país. Então, precisamos cooperar entre os países. Mesma coisa um parque nacional que esteja no limite entre dois estados ou entre mais de um município. Ou, no caso da poluição, né? Vamos imaginar uma poluição gerada pelo estado de São Paulo, ela vem até ali, vem subindo pela Fernão Dias e chega antes de Extrema e para, não passa para o estado de Minas Gerais. Né? Não existe isso. Né? Então, poluição não respeita fronteiras, não existe fronteiras para poluição, não existe fronteiras para degradação, e os animais, as plantas também não sabem que existem as fronteiras, ou que existem esses órgãos humanos. Então, nós precisamos da cooperação de todos na defesa, na proteção ambiental, no combate aos problemas ambientais e na recuperação. Um outro princípio aqui, muito importante do direito ambiental, é o princípio da ubiquidade. Né? Esse princípio nos diz que o ambiente deve ser sempre levado em conta. Essa ideia da ubiquidade significa que uma coisa é ubíqua quando ela está em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, por isso, sim, o meio ambiente, como ele permeia toda a nossa vida, ele deve ser sempre levado em consideração. Onde isso? Por exemplo, projetos do governo, programas e planos do governo. Não adianta a gente ver só os aspectos políticos, os aspectos financeiros, os aspectos de logística, da obra e tudo. Precisamos considerar os aspectos ambientais de toda a obra, por isso que nós temos aí a RIMA. Então, o meio ambiente deve ser sempre levado em consideração. Nessas obras, em decisões políticas, em outras políticas públicas. Então, não podemos ter uma política, por exemplo, agrícola, que não leve em conta o aspecto ambiental. Não podemos ter uma política de transportes que não leve em conta os aspectos ambientais. Então, porque o meio ambiente ele está, na verdade, como eu disse antes, permeando todos os aspectos da vida. E uma coisa muito importante, o meio ambiente deve ser considerado no financiamento, porque essa é uma ferramenta poderosíssima. Né? Nas décadas de 80 e 90, quando teve muita expansão agrícola na Amazônia, 70 também, os empresários aí do meio rural, até as pessoas envolvidas com madeireiras ou com mineração, podiam pegar empréstimo que ninguém perguntava nada qual que era a finalidade daquele dinheiro. Hoje em dia já temos mais regras para obter esse financiamento. Ainda precisamos caminhar muito, mas a gente tem que lembrar que um desmatamento em larga escala na Amazônia não é barato. Não é feito por aquelas imagens que a gente vê aí com pessoas de calção, sem camiseta, com uma motosserra na mão. Não, para conseguir um trator, para fazer um correntão, para comprar as motosserras, é investimento de milhões de reais. Então, isso só grandes empresários com financiamento conseguem. E se nós colocarmos critérios ambientais muito rígidos, então nós conseguimos talvez frear um pouquinho isso, se a pessoa só conseguir comprovar, se a pessoa só conseguir o financiamento, se comprovar que está seguindo as normas ambientais. Mesma coisa com a mineração. Mineração não é aquela atividade romântica que a gente vê do cara que está lá com a bateia na mão e tal, todo sujo. Não. Mineração hoje em dia exige equipamentos que também estão na casa dos milhões de reais. E esse dinheiro ninguém tem para tirar do bolso. Né? Esse dinheiro é sempre financiado. Então, o financiamento para empréstimos, para atividades econômicas, é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem para garantir o cumprimento de leis ambientais. Então, passando aqui para um outro parágrafo, o parágrafo 4º, ele é um parágrafo problemático, se a gente olhar bem, porque ele nos diz algumas coisas que são patrimônio nacional e que o seu uso deve ser adequado na forma da lei, ou seja, ter restrições para o uso, para garantir a preservação e um uso adequado dos recursos naturais.
Mas olha que coisa estranha, ele fala da floresta amazônica brasileira, ok. Da Mata Atlântica, perfeito, sem problemas. Da Serra do Mar, que já é um negócio estranho, porque a Serra do Mar está totalmente dentro da Mata Atlântica. O Pantanal Mato Grossense, ok. E a zona costeira, parcialmente ok, né? Porque se a gente for pensar a parte do mar e da faixa de costa, ela não estava incluída nas anteriores, mas os meio ambientes de restinga e de mata costeira no Brasil são todos pertencentes à Mata Atlântica, tirando um pedacinho ali no Rio Grande do Sul e um pedacinho ali quando a gente passa depois do Maranhão, em que já chega um pedaço de Amazônia que encosta na costa. Então uma parte da zona costeira já está embutida nos anteriores, mas está faltando aí 3 biomas nacionais importantíssimos. Está faltando o Cerrado, está faltando a Caatinga e está faltando o Pampa. Por que essa discriminação? Né? No Cerrado e a Caatinga, provavelmente porque são ecossistemas considerados, assim, por algumas pessoas, feios, né, de segunda categoria, secos, mas tem propostas de emenda à Constituição que incorporam esses 2 biomas aí dentro dos patrimônios nacionais. E o que faria até mais sentido, porque a Caatinga é o único bioma que é 100% brasileiro, ele é só brasileiro. Todos os outros a gente compartilha com outros países. A Amazônia compartilhamos, a Mata Atlântica a gente compartilha, o Pantanal a gente compartilha, o Pampa, que não está incluído, a gente compartilha, o Cerrado, que também não está incluído, a gente compartilha, e a Caatinga é 100% nacional. Então, né, a gente vê que o pessoal aí tá meio fora da casinha aí quando fizeram esse artigo, esse parágrafo do artigo 225. Então, essa foi o último vídeo aí da série de vídeos de princípios do direito ambiental, intercalado com o meio ambiente na Constituição Federal. Aí nós vamos ter uma outra série de vídeos aí, os vídeos sobre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que são os vídeos que vêm na sequência, sobre Código Florestal, sobre SNUC e sobre infrações e sanções administrativas. Para assistir todos os vídeos aí, se inscreve aqui no canal do Ecofrag e vai acompanhando a nossa playlist de Direito e Legislação Ambiental.